Olá, amiga, bom dia. Que a bênção do Senhor seja sobre você, sua casa, sua família e que hoje você tenha um dia abençoado. E já está abençoado, começando aqui, escutando, assistindo o nosso programa, Uma Nova Dimensão, especialmente aqui o quadro que é feito só para você mulher, que é o quadro de Mulher para Mulher. Hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre a necessidade de nós estarmos preparadas para o encontro com o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele disse: eu vou vir muito em breve. Esteja preparado, né? Lá numa versão mais tradicional diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube ou tome a sua coroa. Então a volta de Jesus, como nós cristãos cremos, é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Nós esperamos Jesus para agora, não esperamos para amanhã, nem para o ano que vem. Nós esperamos Jesus sempre para agora. Daí a necessidade de nós estarmos preparados. Aliás, durante a sua vida aqui na Terra, você deve lembrar de 3 coisas básicas. A primeira delas é: Jesus morreu por você. Entenda isso, que o Espírito Santo clareie isso na sua mente e no seu coração. Jesus morreu por você. Ah, Jesus morreu pela humanidade, mas você estava incluído. Deus amou você e deu Jesus para morrer por você, porque o único jeito de você alcançar a vida eterna com Jesus seria alguém dando a vida por você. Foi o meio estabelecido por Deus. E Jesus se ofereceu a si mesmo para que pudesse intermediar essa sua ida para a eternidade, para morar para sempre com Deus, e ele fez isso dando-se, doando-se a si próprio para morrer por você e por mim também, claro, e por todos aqueles que o aceitam e por todos aqueles que não o aceitaram ainda, mas que querem ou virão a aceitá-lo até o dia da sua morte, porque depois da morte aí não tem mais jeito, né? Então Jesus morreu por você. Outra coisa que você não pode esquecer nunca, melhor que a primeira, é que Jesus ressuscitou por você. Ele não ficou morto, mas ele reviveu. Aliás, o cristianismo é a única religião, se assim podemos dizer, no mundo que pode se alegrar que o seu líder morreu dando a vida por cada um de nós e reviveu. Não tem nenhum outro líder de religião que pode dizer isso, somente Jesus. Ele é vivo e está vivo e atuante no planeta Terra. Glória a Deus por isso. E uma outra coisa que você não pode esquecer é que Jesus, e essa é importante, voltará para você. Voltará para você. A nossa vida com Jesus, ela não se resume a uma caminhada terrena. Aliás, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 19, ele fala uma coisa muito importante. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Numa versão mais tradicional diz: se esperamos em Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, Jesus não quer que nós creiamos nele e confiemos nele apenas para este período de tempo, de anos, que nos foi dado para vivermos nessa terra. Não! Ele quer que nós confiemos nele nesta vida e estejamos com ele para sempre, na vida eterna. Isso é de suma importância. Então, nós precisamos acreditar. Aí entra uma fé genuína, que o Espírito Santo cultiva no coração de todo aquele que crê em Jesus. Não adianta dizer: Jesus eu sei quem é, tem muita fé. Não adianta esse negócio. Você tem que acreditar que ele morreu por você, que ele ressuscitou por você e que ele voltará para você. Atos, livro de Atos, na Bíblia, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus subiu ao céu e todos ficaram ali, mais ou menos 500 pessoas, ali no Monte das Oliveiras, olhando para o céu, olhando Jesus subir, né, diante dos seus olhos e ser ocultado por uma nuvem. Eles ficaram olhando. Quando eles baixaram a vista, haviam 2 anjos ali junto com eles. E os anjos disseram para eles: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar. E a partir dali,
baseado no que Jesus já havia falado antes e naquilo que aqueles anjos disseram, instalou-se no coração de todo cristão genuíno uma esperança viva de que ele vai voltar para nos buscar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Essa é a grande esperança de toda a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Não é só aqui na Baixada Santista, não. É na Terra, em todo o planeta. E eu já falei alguns dias atrás e volto a falar. Um dia vai haver uma notícia que vai ser divulgada pela televisão, pela internet, por todos os meios de comunicação, que houve um desaparecimento em massa. Isso vai ser divulgado nos meios de comunicação. E esse desaparecimento em massa aconteceu no mesmo dia e em horas. Eles vão ver que foi tudo no mesmo momento. No mesmo momento. E que todas as pessoas que desapareceram eram denominadas cristãs, genuínas, algumas até chamadas de fanáticas, mas todos os cristãos, diz a Bíblia, desaparecerão no mesmo dia e na mesma hora no planeta Terra inteiro. Isso é o que diz a Bíblia e essa é a grande esperança da igreja. Essa é a minha grande esperança, né? Eu gostaria de não passar pela morte, eu gostaria de experimentar essa experiência sobrenatural ainda em vida, mas a Bíblia fala, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que haverá um toque de trombeta, que apenas os salvos em Cristo, os cristãos genuínos vão ouvir. E quando essa trombeta soar, tocada por um arcanjo, todos os que estão mortos, que serviram a Deus, estão mortos, de todas as épocas, eles ressuscitarão e subirão para o céu. E depois, diz a Bíblia, nós, os vivos, também seremos transformados, porque a gente não pode transpor o planeta com esse corpo, a gente não aguenta. Então diz a Bíblia que nós teremos um corpo transformado e que com esse novo corpo nós iremos transpor o planeta Terra, alcançaremos a eternidade, iremos transpor o universo e nos encontraremos com Jesus nos ares. Os mortos ressuscitados e os vivos transformados. E todos juntos nos encontraremos com Jesus. E aí diz lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, que nós estaremos para sempre com o Senhor. E os que não ouvirem o som da trombeta, todos ficarão aqui, segundo a Bíblia, passarão por uma grande tribulação. Uma tribulação tão grande como nunca houve no planeta Terra e jamais haverá, é o que diz a palavra de Deus. Então nós, que somos cristãos, estamos nos cuidando, nos preparando, nos santificando cada dia mais para que nesse momento, quando soar essa trombeta, nós sejamos achados dignos, pela grande bondade e misericórdia do Senhor, de sermos arrebatados e encontrarmos com o Senhor no céu. Tem uma outra passagem bíblica que eu quero ler para você, porque existem algumas pessoas que dizem assim, isso é balela, já se fala disso há tanto tempo e Jesus ainda não voltou. A Bíblia tem um versículo que esclarece isso, lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 9. Vou ler o 8 e o 9 também, 5, 8 e 9, diz assim, ou melhor, 4, 5, 8 e 9. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vamos ler o 8 agora. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora, preste atenção nisso, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus Cristo não voltou ainda para buscar os fiéis na terra? Porque falta você. E Ele te ama, e Ele está esperando que você venha. Só que vai chegar uma hora que se você não se decidir, Ele não vai esperar mais. É isso que diz a Bíblia.
Ele não voltou até agora, porque Ele não quer que muitos de vocês pereçam, mas que todos se arrependam e venham para estar junto com os salvos, com aqueles que aguardam ansiosamente a vinda do Senhor. A partir do momento que se completar o número daqueles que de fato vão crer no Senhor, daqueles que têm um coração voltado para o Senhor e ainda estão relutantes, a partir do momento que esses se decidirem, aí a trombeta soará e nós voltaremos. Aí a minha filha ainda falou assim para mim outro dia: mãe, Jesus está demorando tanto. Eu falei: filha, existem duas formas de Jesus voltar. Ele volta todo dia para quem morre, porque para todo dia morre alguém. Para essa pessoa que morreu, Jesus já voltou. E Ele vai voltar também através do arrebatamento coletivo da igreja. Então, não fique pensando: Jesus está demorando, vou cair na gandaia. Não é assim. Ele pode voltar para você em particular. O importante é que nós estejamos preparados para a volta de Jesus. E Ele falou mesmo que a sua vinda poderia parecer demorada. Tanto que Ele falou a parábola das 10 virgens, né? Que o noivo demorou e elas dormiram. Eram 10 noivas e todas dormiram. Só que havia uma diferença. Teve as 5 que dormiram e tinham azeite na reserva para as lamparinas, porque era de noite, e elas precisariam da lamparina para ir encontrar com o noivo. Tinha aquelas que tinham reserva de óleo nas suas lamparinas e tinha aquelas que não tinham o azeite, né, nas suas lamparinas. Quando soou a trombeta dizendo: o noivo chegou, todas despertaram. Só que 5 que eram prudentes tinham azeite para ir até o encontro do noivo. E as outras 5 não tinham reserva e acabaram ficando de fora porque não estavam preparadas, né, para poder encontrar com o noivo. É isso que acontece. Tem muita gente achando que vai para o céu, só que quando chegar a hora H mesmo de encontrar com o Senhor, vai perceber que entrou numa gelada. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá os parâmetros para a gente se preparar para o encontro com Jesus. E muita gente vive a vida do jeito que quer, não segue esses parâmetros e quando chega do lado de lá, descobre que não estava preparado para esse encontro. Então a ordem de Jesus é: vigiem, estejam alerta, estejam atentos, porque Jesus voltará numa hora que você não sabe qual é. Você não sabe se é de manhã, se é à tarde, se é ao cantar do galo, disse Jesus. Você não sabe o horário. Então esteja em estado de alerta o tempo todo, porque Jesus pode voltar ainda hoje. Reconcilia-te com o Senhor. Se você é desviada dos caminhos do Senhor, se reconcilie com o Senhor hoje. Se você ainda não abriu seu coração para Jesus, abra seu coração para Jesus hoje. Esteja alerta, esteja atenta, esteja preparada, porque disse Jesus que Ele vai voltar numa hora que nós não imaginamos, que nós não pensamos. Isso pode ser por 2 modos, como eu disse, ou através da morte, ou através do arrebatamento coletivo da igreja, que é o que todos nós ansiamos e esperamos. De qualquer modo, o importante é estarmos preparados para encontrar-nos com Jesus. Que Deus te abençoe.